falei, eu dei aula de ensino religioso durante muitos anos, muitos anos. Maior dificuldade que eu sempre tive, não da minha parte, mas assim, nas turmas em que eu lecionei, era que sempre tinha um testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová não concordava com nada, não acreditava em nada, não que eu estivesse passando uma crença como uma verdadeira, mas assim, você vai dar uma aula hoje sobre o budismo. Eu sou católico, né? Mas eu explicava o budismo desde a sua origem, o seu fundador, como é que foi, como é que não foi. E eles ficavam ali só criticando. Então, qualquer coisa que você falasse, eles iam criticar. Tudo. Não podiam participar de um aniversário, não cantavam parabéns para você, não cantavam o hino nacional, porque seria uma idolatria à bandeira. Eram sempre do contra, sempre do contra. E, na grande maioria das vezes, eu era visitado pelo pai de um aluno, pedindo para que ele não assistisse às aulas de ensino religioso. Tá? Então, é uma coisa que eu achei sempre muito absurda isso, essa radicalidade de não quererem nem assistir às aulas, ou seja, não querer conhecer a história das religiões, como elas surgiram, quais são os seus cultos, quais são os seus mitos. Não. Se não for para falar das testemunhas de Jeová, eles não queriam saber. E é isso, né? Tem gente que acha que eles são cristãos, mas não são. Para eles, Jesus não é Deus, né? Jesus é só um profeta, enfim. E outra coisa que chama atenção também é que eles são arianos, né? Nós vamos ver a heresia de Ario, o arianismo, também é uma heresia muito antiga na igreja, que já foi refutada, enfim, já, né? Mas eles continuam nesse erro aí, coitados, né? Para eles a pessoa morreu e ela está lá como se estivesse dormindo, esperando lá o julgamento final, e as que não despertarem, como eu falei ali, que tem aquele número X deles lá, que são os 144 mil, né, que vão ser salvos, se não despertarem, isso para eles é um inferno. Então não é um inferno de demônio, de tortura, nada. É porque não vão reviver, digamos assim, não vão ressuscitar, né? Muito doido, né? É uma gente doida, testemunha de Jeová. Outra grande heresia é o milerismo. Ele enfatizou que os ensinamentos apocalípticos, antecipando o fim do mundo, né? E não olhou assim para a unidade da cristandade, só na preparação para a volta de Cristo. Cristo vai voltar e vai acabar o mundo. Mileritas. Eles procuraram restaurar assim, um imediatismo profético e também o biblicismo intransigente, que era o que estava ali na Bíblia, né? Eles acreditavam, claro, que existia, mas durante muito tempo foi rejeitado pelas principais igrejas protestantes e católicas. Aí a gente encontra bastante resquícios deles ali nos adventistas do sétimo dia, porque esse milerismo vem de Miller, que é o fundador, né, deles. Mas, enfim, nós temos também o mormonismo, né, que é outra aberração. Né? É um grupo de denominações religiosas e adeptos que seguem, pelo menos, alguns dos ensinamentos e revelações de Joseph Smith Jr. Aí você tem aquela igreja dos santos dos últimos dias, são chamados de mormons, né? Por isso o mormonismo. Tá? Tiveram uma revelação de um anjo que trouxe um livro para eles, que é o livro de Mórmon, que é mais importante do que a Bíblia, e esse livro foi enterrado, escrito numa língua que só os anjos entendiam, e depois foi traduzido, e o paraíso fica nos Estados Unidos, e eles fazem essas missões aí pelo mundo, vestidos, né, com uma camisa branca, uma plaquinha preta, escrito lá Elder, e o nome dele embaixo, né, são como eles se identificam como Elders, são geralmente jovens e tal, eles fazem as missões porque eles não podem casar antes da missão, então eles vão fazer a missão não por amor à fé deles, ou porque não pode, porque para eles poderem ter a liberação para casar, eles têm que fazer a missão 1 ano, 2 anos de missão antes. Mas enfim, é uma outra heresia, assim, absurda. E aí vem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja entre muitas aspas. Isso eu ia dizer, né? Que a gente já explicou que igreja é só uma verdadeira, a católica. Mas eles se autodenominam, né, de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela cresceu com o milerismo, como a gente falou, ali nos Estados Unidos, durante meados do século XIX e foi criado formalmente em 1863. Para não dizer que a gente é muito radical, né? Por que só tem uma igreja, né? Porque Jesus disse, Pedro, sobre essa pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja, é singular. Eu não disse as minhas igrejas, no plural. Uma só tem uma. Né? Ecclesiam meam, né? A minha igreja, a minha assembleia, né? A palavra eclésia, igreja é assembleia, né? Não Exatamente. é essa assembleia de Deus. E os adventistas são meio loucos, né? São meio malucos.
eles são assim, querendo interpretar passagens do Antigo Testamento ao pé da letra. Por isso do Isso é muito sétimo louco. dia, né? Guardam o sábado, enquanto Eles são a muito maioria loucos. dos cristãos guarda o domingo, não comem carne de porco, como os judeus não comem carne de porco, e uma série de outros absurdos assim, né? A impressão que eles são mais assim uns neo-judaicos do que cristãos, né? Inclusive, são duas grandes que a gente não classifica como cristãos, são os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová. E os mormons também. Os mormons também não dá para classificar como cristãos. Acho que são as três maiores, assim, heresias que a gente não... Porque as outras heresias estão dentro do cristianismo, porque se não tivesse, teriam apostatado completamente, né? Mas esses aqui não dá nem para classificar como cristão, né? E tem o americanismo, que é uma forma de populismo eclesial que proíbe os bispos de falar publicamente sobre fé e moral. Quer dizer, você não vai falar sobre fé e moral, vai falar sobre o quê? Né? É um endosso da separação da igreja e Estado, do secularismo, do relativismo e do laicismo. Essa história de Estado laico é um perigo. Tá? E uma hora vai acabar numa heresia dessas aí. Ó, tá? Quer dizer que os bispos, os padres não podem falar mais sobre nada, não podem interferir em nada na vida do Estado. Né? Vai acabar com uma separação total e completa. Né? Enquanto que nós, seres humanos, nós não temos como nos separar, né? Ó, metade de mim vai falar sobre a minha vida social e a outra metade sobre a minha vida religiosa. A minha vida religiosa é inteiro eu, 24 horas por dia. Né? Não tem como ser diferente. Exatamente. Outra grande heresia é o israelismo britânico. Defende que o povo inglês, certo? Em um menor grau, os povos brancos, né, são os descendentes dos antigos israelitas. Eles são. O resto não tem só ninguém. Eles. Né? Eles formam a base do movimento Identidade Cristã. Tem também o cristianismo positivo, né? Terminologia adotada pelos líderes nazistas, ao se referirem ao modelo de cristianismo coerente com o nazismo. Então, veja só, como é que pode ter? Como pode ter um cristianismo coerente com o nazismo? É impossível. Né? É a mesma coisa que a gente fala do comunismo. Não tem como você dizer que você é comunista e você é cristão ao mesmo tempo. Você não tem como dizer que você é nazista e é cristão ao mesmo tempo. Não dá. Né? Isso aí foi combatido já veementemente pela igreja. Mas para eles esse é o cristianismo positivo. Tá? Sionismo cristão. Eles acreditam que o ajuntamento, digamos assim, dos judeus em Israel é uma condição prévia para a segunda vinda de Jesus. Quer dizer, Jesus só vai voltar quando todos os judeus estiverem fisicamente em Israel. Não sei como, que eles acreditam que coisa é possível, né? Mas é um movimento político nacionalista, né, que defende a criação de um Estado Deus soberano e o retorno aí de todos os judeus para a terra de Israel, localizada lá na Palestina. Isso. Aí nós temos também, já que estamos falando de judeu, temos os judaizantes. Essa é uma heresia lá do primeiro século já, bem antiga. Né? A heresia judaizante pode ser resumida pelas palavras do Atos dos Apóstolos, que diz assim: alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tá? Então, os adeptos dessa heresia viviam de forma literal apenas essas palavras das Sagradas Escrituras. Muitos dos primeiros cristãos eram judeus, isso é certo. Né? E esses trouxeram para a fé cristã muitas de suas práticas e observâncias judaicas. Agora, quem vinha de fora, quem vinha do paganismo, se convertia ao cristianismo, eles queriam que se circuncidasse e que tivesse as práticas judaicas, né? Isso aí foi resolvido já no primeiro concílio da igreja, né? Eles até reconheciam que Jesus Cristo era o Messias anunciado pelos profetas e o cumprimento do Antigo Testamento. Mas, uma vez que a circuncisão era obrigatória no Antigo Testamento para a participação na aliança com Deus, muitos dos judaizantes pensavam que ela era também necessária para a participação na nova aliança que Cristo veio inaugurar. Então, eles acreditavam que era necessário ser circuncidado e guardar os preceitos da lei de Moisés para se tornar um verdadeiro cristão. Em outras palavras, uma pessoa deveria se tornar judeu para poder se tornar cristão. Primeiro você se torna judeu, depois você... para com isso, né? É uma condição, né? É uma forma, digamos assim, mais light dessa heresia,
são os adventistas do Que nós já sétimo dia, citamos, né? né? Que eles são meio judaizantes mesmo, e né? outras seitas que ainda guardam o sábado. Ainda hoje.